Irmãos, já ouviram falar sobre as 613 leis, ou seja, preceitos de Moisés, que ele fez da Torá, que está inclusive dentro da Bíblia no Antigo Testamento? Tem muitas pessoas que ainda não sabem disso, por incrível que pareça. Eu vou estar começando aqui dentro do primeiro preceito dele e vou estar falando posteriormente em outros vídeos curtos de cada um desses preceitos e fazendo uma abordagem simples e direta para vocês entenderem o que Moisés tentou introduzir na cabeça das pessoas com esses preceitos malignos dele. Vamos lá. O primeiro preceito que ele colocou lá, instituiu, das 603 leis dele, são o judaísmo, que está dentro do judaísmo. Isso está dentro do que ele instituiu lá para que praticassem, para que fizessem a vontade de Israel, ou Deus de Israel, ou Satanás, para ser exato. E eu vou estar aqui falando a respeito de cada uma delas aqui, em cada vídeo que eu for publicar, postar para vocês. Vamos lá, na primeira ele diz o seguinte, do primeiro mandamento, primeiro preceito, das 603 leis de Moisés. Diz o seguinte aqui: reconhecer que o Criador eterno existe. Essa passagem aqui, esse trecho aqui, tem uma passagem que a gente encontra lá em Êxodo 22, que diz o seguinte, relacionado a esse preceito. Diz o seguinte em Êxodo 22, que o próprio Deus, ou seja, Israel, o anjo caído de Israel, falou diretamente. Ele fala em Êxodo 22, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra de Egito, da terra da escravidão. Eu vou resumir nessa parte, depois vocês podem ler todo o capítulo em Êxodo 20, tá? O qual, inclusive, ele tem ali alguns detalhes que ele mesmo abordou sobre os mandamentos que o nosso pai fez também, ele tentando fazer a mesma forma também, mas depois vocês vão entender de uma forma mais transparente o que ele induz posteriormente, falando dele mesmo. Primeiro ele fala, eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou a terra de Egito da terra da escravidão. Só que quando a gente dá um salto lá embaixo, quando a gente vai pegar lá mais adiante, em Êxodo 22, vamos ver quem que está falando aqui. Diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés, Senhor, Satanás, ele sempre esteve com Moisés, inclusive, por assim dizer, ele está até hoje com o corpo de Moisés. Ele disse o seguinte, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por vocês mesmos que do céu lhes falei. Veja bem, quando ele fala isso, que já falou com Moisés, não é o nosso pai. Há uma passagem que diz em João 1,18, que diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus, ou seja, o nosso pai, o Deus unigênito, o Messias, que está no seio do pai, é quem o revelou. Então assim, ninguém jamais viu o pai. Tá? Corrigindo aqui, não é Deus, é pai. Então, ninguém jamais viu o pai. Se a gente volta lá em Êxodo, que está dentro desse primeiro preceito aí da lei de Moisés, já está falando que o Senhor disse a Moisés, não é o nosso pai. Isso é o próprio Satanás, o anjo caído de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele tem vários nomes aí. Ele é a antiga serpente e o dragão de Apocalipse. Então ele disse para Moisés o seguinte, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por vocês mesmos que do céu lhes falei. Aí, veja bem, como que é engraçada a coisa, né? Porque ele mesmo tenta maquiar a coisa para focar nele, porque ele não quer que faça ídolos, mas ao mesmo tempo ele induz ao holocausto e outras coisas, mas assim, ele não quer tirar o foco dele, ele quer ser o centro das atenções, como sempre ele quis ser. O Israel, ele sempre quis chamar atenção para ele, e assim até os dias de hoje. E ele diz o seguinte, não façam ídolos de prata nem ouro para me representarem. E fala o seguinte, aí é onde a gente vê, façam-me um altar de terra, e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça declarar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas eu profanaria.
E conclui assim: não subam por degraus o meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Mas quando a gente volta aqui nessa parte que ele fala, façam meu altar de terra e nele sacrifiquem os seus holocaustos, gente, é simples de entender. Aqui simplesmente ele está falando de holocausto, ele está falando de matar. Não importa se ele está falando de animal, se ele está falando de fazer moloque, não importa se é pessoa, se é criança, se é animais. Enfim, o nosso Pai não precisa disso, nunca precisou. Entendam bem, quando a gente entra lá no livro de Apocalipse e vê, em Apocalipse 21:8, diz o seguinte: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, aí aqui, os que praticam feitiçaria, o holocausto está dentro da feitiçaria. Então não é o Pai ali, ele simplesmente está falando, fazendo a vontade de Israel, simplesmente ele estava obedecendo a ordem do anjo caído de Israel. O Deus de Israel, o Deus é Israel. E continuando aqui, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Então fica bem claro que é esse primeiro preceito das 613 leis de Moisés, que está na Torá, são leis judaicas, não procedem do Pai. Moisés é um falso profeta, por assim dizer. Foi tomado o corpo dele por Israel, Satanás, e tem uma grande possibilidade do corpo dele estar até hoje ainda, por algum lugar aí desse mundo aí, sendo usado pelo anjo caído Israel. Essa é a primeira desmistificação que eu estou fazendo das 613 da leis da Torá, do judaísmo, que é instituído por Moisés. Até a próxima, e logo mais eu vou estar falando sobre o segundo preceito para desmistificar para vocês. Até breve. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.